Boa noite a todos. A vocês que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo, né? Eu recebi o convite do pastor Marcos para vir contar sobre o meu testemunho. Aí, desde que o pastor falou, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu fiquei pensando, puxa vida, a gente teria tantas coisas para contar, né? Mas eu não sei aquilo que Deus quer que seja falado aqui. Então, eu estou aqui e quero honrar a Deus e enaltecer o nosso Deus através daquilo que Ele fez na minha vida, num pouco tempo, então, que eu possa falar aquilo que realmente Deus tem preparado. Eu venho de uma família de 4 filhas, eu sou a mais velha, né? Me casei muito cedo, me casei com 17 anos, e vim embora para Chopinzinho, e desde eu tinha 12 anos de idade quando eu ganhei a minha primeira Bíblia. E nós morávamos onde eu morava, no Rio Grande do Sul, a gente morava em frente à igreja, era no interior, né? A gente morava em frente à igreja e a gente sempre teve assim, a minha mãe, ela do jeito dela, muito temente a Deus, sempre muito envolvida com a igreja, tanto é que eu tinha 13 para 14 anos, eu já comecei a dar catequese. E eu venho também de uma família que, embora simples, mas com princípios. Uma família, como a gente fala assim, muita gente hoje diz do bem, né? Muita gente fala, aquela pessoa é do bem. Eu me sentia assim, eu era. Sempre fui, vamos pensar, de uma família boa, uma família que tinha princípios, uma família que, nossa, mesmo a gente sendo tão novinha, nós tínhamos assim todo aquele cuidado com as pessoas mais pobrezinha, mais simplesinha, enfim, assim, de praticar a caridade, de fazer todos os rituais que a gente aprendeu pela tradição da igreja. E aí me casei, né? A gente continuou indo na igreja lá de vez em quando, como a nossa religião ensinava. Me casei, né? Meu esposo com 22 anos, eu com 17, construí a nossa vida. Um tempo depois, eu tive a Carla, né? Isso há 31 anos atrás, né? Eu não tinha nem 20 anos, e sempre com aquela coisa assim de que a gente era muito certinho, nós tínhamos que sempre zelar pelo nosso nome, ser correto. É uma vida normal, pode-se dizer, entre aspas, assim, uma vida normal. Aí, a gente foi batalhando, tentando fazer as coisas, querendo crescer na vida, muitas dificuldades, desentendimentos no casamento, financeiras, e a gente andou um pouco, levamos uma rasteira. E eu não entendia por que Deus permitia aquilo. Sabe, meu Deus, a gente é tão certinho, a gente somos pessoas tão boas, porque a gente não tem feito mal para ninguém, por que a gente passa por tudo isso? E muito sofrimento, e aí que eu fui entender aquilo que hoje a gente fala muitas vezes para as pessoas: se você não vai por amor, você vai pela dor. E num período de muita dificuldade que a gente estava passando, eu recebi o convite para participar de estudos bíblicos, né? Na época, o pastor Marcos estava vindo para Chopinzinho fazer estudos bíblicos, também um irmão, né, o seu Alcides, na época, também fazia estudos bíblicos com o Dr. Vilmar, lá de Beltrão, e eu comecei a fazer os estudos bíblicos. E eu não conseguia me conformar com aquilo que eu ouvia, pensava, mas não é possível, essas coisas todas, que, na verdade, você não tem familiaridade com a palavra de Deus. Você é um praticante da religião, mas você não conhece a palavra.
E eu ouvi umas coisas assim, tipo, o que está lá em João 1, que fala assim, que todo aquele que recebeu Jesus se tornou filho. Eu falei, mas eu sou filha de Deus, não é possível, eu sou filha. Como assim? E na medida que eu fui tendo os estudos, Deus foi trabalhando no meu coração, devagarinho. Eu creio que assim Deus me fez, na época, me despir. Na verdade, eu já não tinha muito, já estava na lama. Eu não tinha orgulho, eu pegava a minha Bíblia e atravessava a cidade e ia a pé fazer os estudos quando era no Seu Alcides, ou então nós tínhamos a casa do sogro da Luísa, o pai do Tinho, que a gente tinha os encontros, e eu ia. E demorei assim muito para ir entendendo a palavra, assim, Deus foi trabalhando na minha vida e permitindo que eu continuasse com muita dificuldade, até que numa tarde, numa reunião de oração, na casa de uma irmã, o pastor Marcos, aquele dia, estava lá, fazendo o estudo, e é como se algo se despisse, assim, se rasgasse, e aquilo foi tão forte no meu coração, não é só na mente, é no coração, que eu não era tão boa, que eu tinha sido culpada por causa da morte de Jesus, que ele tinha morrido por causa de mim, não era por causa dos outros. E aquele dia, eu sei que Jesus operou um novo nascimento no meu coração. Eu sei que, assim, naquele dia, a Noeli, de tantos, né, de 26 anos, que achava que era alguma coisa, que era uma pessoa boa, entendeu que eu não era boa. Que se eu não aceitasse Jesus e assumisse a minha culpa por causa da morte dele e tivesse uma humildade de coração, eu não tinha parte com Deus. Aí fui entendendo quando fala que também, né, a Bíblia fala assim que Deus não é surdo, ele não está surdo. Pode Deus estar surdo, que não ouve a nossa oração? Não, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E eu fui entendendo, né, e com o tempo a gente vai compreendendo o quanto muitas vezes a religião me afastava de Deus. O ser uma pessoa certinha, que se considerava boa, me afastava de Deus. E naquele dia, eu sei que Deus operou o novo nascimento, que é como nasce uma criança, a hora de um parto. E eu tinha muitas pessoas que já oravam por mim. Eu lembro depois, com o tempo, que eu descobri que a minha bisavó era uma pessoa temente a Deus e que ela orava pelas próximas gerações. Muito tempo depois eu descobri, eu não sabia, porque a gente tinha uma distância muito grande. Na verdade, eu vi minha bisavó umas 2 vezes na vida, porque era muito longe, onde ela morava, lá no Rio Grande, da nossa região. E aí, gente, o que eu posso falar para os irmãos, testemunhar para os irmãos? Que desde então, a minha vida tem sido trabalhada por Deus todos os dias. Mesmo nos dias que eu penso que Deus não está trabalhando na minha vida ou que Deus tem esquecido de mim. A gente passa lutas, mas nós precisamos ter um coração humilde para compreender que nós não sabemos o que é melhor para nós. E o processo, depois do novo nascimento, ele é lento. A gente vai quebrando a cara muitas vezes por teimosia, por desobediência. E tudo isso eu fui enfrentando na minha vida depois do novo nascimento, depois de eu ter entendido que eu era culpada pela morte de Jesus. Jesus podia religar a minha vida com Deus. Aí comecei a entender quando a palavra de Deus fala que
Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aí você começa a compreender as coisas de Deus e fui entender que o homem natural não entende as coisas de Deus. Isso está na Bíblia. Está lá em 1 Coríntios 2 que fala que o homem natural não compreende. E era por isso que antes de eu me converter, mesmo sendo mais nova, quando dava catequese, eu achava que eu sabia. Porque você lê aqueles versículos, você pensa que você entende. Você entende de mente, mas não compreende de coração. Eu lembro perfeitamente muitos estudos que a gente teve com o tio Milton, que foi o pastor, pai do pastor Marcos, de exemplos simples que ele colocava para mim, para a gente, para os estudos. Muitas vezes, assim, diante das lutas, ele me dizia o que eu precisava, aonde que eu poderia encontrar resposta para a minha dúvida. Quando ele ia falando, assim, explicando que um limão pode ser doce, como que um limoeiro vai produzir outro fruto que não um limão. Então, tudo aquilo que eu fazia antes não era bom, que para ser bom, para eu fazer alguma coisa de bom, eu tinha que ter aquele que podia mudar a minha natureza, que era Jesus Cristo. Então, tantos exemplos simples. E desde lá, irmãos, eu posso dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes eu pensei assim, puxa vida, mas eu aceitei a Cristo. Eu já nasci de novo, não poderia mais, às vezes, ter alguns sentimentos, às vezes cometer pecados, assim, dos quais a gente acha que não é, às vezes sentir orgulho, às vezes a gente ter soberba. Daí você pensa assim, puxa vida, então agora eu não tenho mais, eu não tenho mais aquilo que Deus me deu. E aí vem Deus novamente, através da palavra dele, e diz, eu não te abandonarei. Aqueles que o Pai me deu, Jesus não vai jogar fora. Aí você pensa, você ora e se coloca diante de Deus de novo e toma também como posse essa verdade. Que Cristo morreu por mim, hoje eu sou uma nova criatura. Então Deus, Ele não vai deixar de me amar por conta disto. Ele continua me amando. Só que Ele requer de mim também uma busca da palavra de Deus, um querer ter vida com Deus, o estar em espírito, sempre falando com Deus, aonde você estiver. E eu creio firmemente que nesse tempo todo, Deus já colocou muitas pessoas na minha vida para que através da minha vida, ou do meu testemunho, ou daquilo que eu posso falar, pessoas aceitarem a Cristo. Porque daí as pessoas olham para você e pensam assim, nossa, fulano cresceu na vida, tem uma família perfeita. Muitas pessoas olham para a gente e pensam isso. E eu sempre falo falo com Deus assim, que Deus tem tido tanta misericórdia da nossa vida. Teve misericórdia quando me chamou. Eu creio que por conta dessa misericórdia, a salvação chegou na minha casa. E as nossas filhas puderam ter um novo rumo, diferente daquele que eu conheci quando criança, quando jovem, quando adolescente. Através de mim, as minhas irmãs vieram também, foram conhecendo a palavra de Deus, conhecendo essa boa nova, porque quando a gente conhece a boa nova da salvação, a gente não consegue se aquietar, a gente não consegue ficar calado. E Deus vai colocando assim no nosso coração sempre uma oportunidade. Na hora que você consegue, na hora que dá, você fala
desse amor de Deus, daquilo que Deus fez na nossa vida. Não que Ele nos transformou numa pessoa perfeita, uma pessoa que não tem lutas. Porque às vezes as pessoas olham de fora e não imaginam e não sabem o que você passa. Daí você consegue falar e compreender que aquilo que Jesus falou das duas casas, uma edificada na rocha e uma edificada na areia, aparentemente elas eram iguais. Elas eram expostas à chuva, ao vento, à tempestade. Mas a grande diferença é quando veio a grande tempestade e aquela que estava na rocha permaneceu. E eu creio que a minha vida está edificada no Senhor Jesus. Isso eu creio firmemente, e aquilo que eu gostaria de falar, assim, que muitas vezes o novo nascimento, assim, o cristão, o recém-convertido, ele tem uns pensamentos de que ele não é capaz, ele não tem méritos nem estar com ele, ou tipo assim, não, eu não tenho jeito, Jesus não quer nada comigo. Por mérito você não tem mesmo, nenhum. Mas Ele é fiel. E Ele não pode mentir, porque a palavra de Deus diz que Deus não pode mentir. E aquele que tem Jesus tem a vida. Se você não tem Jesus, você não tem a vida. Isso está lá nas cartas de João, capítulo 5, versículo 12, se eu não me engano. 12 ou 20, não lembro. 12, né? Então a gente precisa tomar posse disto, vencer esses pensamentos. Eu tenho aprendido também outra coisa, é muito difícil a gente orar, às vezes se dedicar em oração. Aprendi que a gente deve ler a palavra de Deus em voz alta. É a palavra de Deus, não é a nossa palavra. Ela vai efetuar aquilo para qual foi designada. Então, se você não sabe orar, vai e leia a palavra em voz alta. Não importa se é um versículo, se é um salmo inteiro. E mais, irmãos, e aqueles que nos assistem, nesse tempo agora, assim, de toda essa pandemia, todas essas dificuldades, eu nenhuma vez pensei que se eu contraísse o vírus e pudesse morrer, eu tenha sentido medo. E muitas vezes a gente vê assim as pessoas, até mesmo irmãos na fé, que morrem de medo, têm um pavor. Mas se a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus, eu não tenho que temer, porque eu tenho essa garantia. Mesmo que esteja morto, viverá. A minha única preocupação em tudo isso é que Deus possa me cobrar por aquilo que eu não falei, por pessoas que eu tive oportunidade e não falei. Do amor de Deus, de que você precisa acertar as contas com Deus, tu precisa ter um coração humilde para ouvir aquilo que Deus tem para nós. Eu diria assim, comunhão com Deus, essa conexão com Deus, ela só vai ser verdadeira, certeira, que não é qualquer fé também. As pessoas, mas tem fé. Mas qual é a fé? A fé no Senhor Jesus, meu único e suficiente Salvador. Essa é a fé certa, essa é a fé que agrada a Deus. Então, é através desta fé que eu creio, Deus é poderoso para nos livrar de qualquer perigo do vírus, mas se Deus nos levar, nós temos a paz no coração de que eu fui comprado pelo sangue de Cristo e criei nisto, criei nas Escrituras, na palavra de Deus,
que é a única coisa que pode transformar a nossa vida, pode transformar o nosso coração. Eu esqueci de falar para vocês que eu sempre fui uma pessoa muito brava também, muito irada, assim, muito aquela coisa assim de ser a pessoa que muito fariseísmo. Eu sempre fui muito legalista. Isso não é fácil. A pessoa que tem isso entender ou praticar ou se livrar dessa característica. Muitas vezes contendi com Deus: por que Deus me fez assim? Por que Deus me fez desse jeito? Eu queria ser diferente. Mas aí quando você compreende assim que Deus, às vezes, ele não te atende como você gostaria. Paulo disse assim, que um espinho na carne que ele orou muitas vezes, Deus não tirou. Porque se Deus tirar, às vezes, aquilo que você gostaria, você passa a não depender mais de Deus. Passa a confiar nas tuas próprias convicções, nos teus próprios meios. Então, eu não sei, eu sei assim que quando a gente pode ou tem oportunidade de falar, né? A gente é comum, às vezes a gente pensar o que eu vou falar, a gente gostaria de falar muita coisa, de se referir assim ou contar muitas situações assim onde a gente viu a mão de Deus agindo. Mas hoje o que eu posso dizer assim, que a gratidão que eu tenho no meu coração não pode vir de outra coisa, não pode vir de ensinamentos ou de uma falsa religião. A gratidão que eu tenho no meu coração só é possível desse modo que eu sinto, porque Deus colocou no meu coração essa gratidão, de me aceitar como eu era, como eu sou, de me chamar, né, das trevas, daquele mundo onde eu não conseguia compreender nada das coisas de Deus, me chamar das trevas para o reino da luz e me mostrar o quanto nós somos miseráveis, pequenos, imperfeitos, o quanto a gente não merece nada de Deus, é tudo pela graça, graça e misericórdia. Quisera, se a gente pudesse colocar na mente daqueles que a gente gostaria. Mas também é algo que Deus tem me ensinado, a gente tem que fazer a nossa parte, de falar, porque o convencimento não vem de nós. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Ele é que vai convencer. Então, Ele só quer que a gente viva um coração, viva um dia a dia, viva uma vida agradecida, uma vida sempre conectada com Ele, pedindo misericórdia, agradecendo pela graça, né? Porque Deus tem sido tão bom. Eu me vejo quase sempre assim com essa música, que Deus é tão bom, porque Ele é bom e nós não somos nada. Toda bondade que possa fluir da gente não vem de nós, é do próprio Deus. Então, nós não temos mérito nenhum. E as pessoas às vezes pensam, né? Aquela pessoa não conhece, a gente não tem oportunidade de conversar. Nossa, aquela pessoa é boa, né? Que boa! Aquela pessoa não é boa. Aquela pessoa tem Cristo no coração, que é bom. Porque se deixar fluir as coisas dela, da carne, não vai fluir nada de bom. E viu, irmãos, nesse tempo, é tempo de a gente falar desse amor. Do amor que pode nos dar uma vida sem medo, nos dar uma vida de esperança.
eu lembro de uma música que a gente cantava e eu ficava impressionada, e até hoje é uma das músicas, assim, eu acho que um dos cânticos mais lindos, é porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Quando eu ouvi esses cânticos, eu ficava assim, pensando, meu Deus, né? Que maravilha a gente poder ter essa esperança de fato, sem se importar com o que podem falar, o que podem pensar, não importa. O que importa é que você tem essa firme esperança, você pode abençoar tua família, teus filhos, netos, tios, enfim, todos os teus familiares, você pode abençoar através das tuas orações. Mas com esse coração agradecido, reconhecendo assim que nós não merecemos nada. Que todas as coisas que recebemos, aquilo que temos, aquilo que somos, não vem de nós, vem de Deus. E aprender a amar a palavra de Deus. Fala assim que como que as pessoas vão entender Deus se as pessoas não leem a Bíblia? Se elas não têm um tempo nunca para estudar a palavra de Deus, então é um tempo onde a gente precisa buscar mais de Deus, a gente estar fortalecido, a gente lembrar assim de que a palavra diz que nos últimos tempos até os eleitos de Deus poderiam não resistir. E eu peço sempre que Deus não deixe eu desistir dessa fé, de crer nisso sempre, e o evangelho puro e simples, sem mistura. Eu não sei se eu estou no tempo. Quanto tempo? A hora que você quiser terminar, pode terminar. Posso terminar? Então, a minha mensagem, a minha palavra aqui hoje é compartilhar um pensamento que eu tenho. Você pode fazer a melhor faculdade, você pode conhecer os melhores lugares do mundo, você pode ser muito inteligente, você pode ter o melhor carro, você pode morar na melhor casa. Tudo isso não tem valor ou não se compara com ter um coração transformado por Deus, um coração convicto de que você é uma nova criatura e que Deus, por misericórdia e amor, operou o novo nascimento. Então, eis que necessitas nascer de novo. Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você tem que nascer de novo. E para aqueles que nos ouvem, para aqueles que têm essa dúvida, busque em Deus. Ele vai operar. Se você buscar, quanto antes você buscar, mais cedo Ele pode operar esse novo nascimento no teu coração, te dar uma nova perspectiva de vida, um coração transformado. Você pode querer a mente de Cristo, pedir por ter a mente de Cristo, olhar com os olhos de Cristo, pensar com os pensamentos de Cristo. E isso é de graça, não precisa ser comprado, porque já foi pago, e foi pago por alto preço, essa vida que nós temos em abundância, como o Alisson falou antes, que Jesus quer nos dar uma vida e vida em abundância. Isso já foi comprado, já foi nos dado por alto preço, nem por ouro, não foi com prata, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, que Ele veio e foi obediente até o fim, morreu a nossa morte, e lá na cruz Ele nos propôs uma nova vida. Que Deus nos abençoe, que Deus confirme no nosso coração o quão preciosos nós somos para Deus, que a gente não vire as costas. Amém, irmãos? Amém.
Vamos orar? Nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor, porque toda sorte de bênçãos espirituais vem do Senhor. Obrigado porque podemos ouvir esse testemunho, e assim como os discípulos, quando voltavam das missões, voltavam a palavra do Senhor aos gentios, felizes, o Senhor tinha feito no meio deles. Assim é o intuito do nosso coração, contar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos levando, Senhor, a contar aquilo que Jesus fez em nossa vida e a espalhar esse Evangelho que transformou o nosso coração, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu só queria compartilhar com os irmãos em Mateus 7, a Noeli citou a respeito das duas construções. Eu queria ler com vocês a respeito das duas estradas. Mateus 7, verso 13 e verso 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, ouvindo o testemunho, eu lembrei daquela palavrinha de Apocalipse 3:20, que ele diz: eu estou à porta e bato. Eu acredito assim que Jesus sempre está à porta batendo, desde manhã, na vida da pessoa, ao meio-dia, à tarde, quando Jesus fala sobre isso, como se fosse a vida inteira de uma pessoa. Ele sempre bateu a porta, seja por pessoas, seja pela sua própria palavra, pelo testemunho dessas pessoas que chegaram, seja pela oração de alguém de um ancestral, né? Eu já ouvi muitos testemunhos nesse sentido, de que a pessoa que se converteu depois descobriu que tinha alguém na família que era muito temente a Deus no passado. Então, realmente, a oração dessa pessoa pode amolecer o coração de alguém lá na geração seguinte, que ela nem vai conhecer essa pessoa, mas Deus pode transformar a vida dessa pessoa, porque ele diz assim: eu estou à porta e bato. Assim como o mal, ele está à porta batendo, ou o mal está incomodando, está ali tentando, está ali difundindo suas ideias, Jesus, ele está à porta, e ele está batendo, e nós temos que tomar decisões. E esse texto das duas estradas, dos dois caminhos, um caminho largo e um caminho estreito, é um texto que fala sobre decisão e chamado de Jesus, né? E ele chama a gente a tomar essa decisão de entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, que é apertado, que é difícil, que não é um caminho fácil, que é um caminho que vai se opor ao meu eu, à minha carne, vai se opor ao mundo, vai se opor ao império das trevas. E aí você vai ter uma oposição muito forte se você realmente entrega teu coração a Jesus. É uma caminhada de muita luta, de muita dificuldade, mas é uma caminhada com o Criador. Você veio dele e toda a humanidade se perdeu dele, e nós só voltamos para ele através de Jesus. E não tem outra forma. E ele diz: entre por esse caminho estreito, né? Eu já uma vez falei assim: o caminho da avenida tem flores, mas não é um caminho de caminhões. É um caminho mais de passeio, o da avenida. A 14 não. A 14 é um caminho de caminhões, é um caminho de muito trabalho, mas que tem buraco, que tem dificuldade.
Então, eu vejo assim, às vezes o inimigo pode te colocar um caminho cheio de flores, um caminho largo, um caminho bonitinho, e ele é estratégico, ele sabe mentir, ele veio com essa proposta, mas que no final daquilo que ele prega tão bonitinho, ele vem, na verdade, para roubar, matar e destruir. Ele não faz outra coisa senão isso, porque ele não te ama, ele não nos ama, ele não ama ninguém. Ele odeia Deus e ele sabe que te ama. Então, se ele puder te ferir, se ele puder te levar para o inferno, se ele puder acabar com a tua vida e torná-la um inferno, para ele vai ser muito bom. Mas não porque ele te ama, porque ele está atacando o nosso Deus, que ele odeia. Então, entre por essa porta estreita, por esse caminho estreito, que vai ter dificuldades, vai ter encruzilhadas, vai ter lugares bem apertadinhos, pode ter espinhos, mas ele diz assim: eu estou com você, Jesus fala, e estou com você até o final. Eu nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar. Se você tiver que passar pelo deserto, vou estar junto. Se você tiver que passar por um campo de concentração, eu vou estar junto. Se você tiver que passar por uma enfermidade, eu vou estar junto. Se você tiver que passar cuidando de um filho que é drogado, eu vou estar junto com você. Eu não vou te abandonar, nunca, jamais eu vou te abandonar. Por maior que pareça, por mais que pareça que a situação é difícil, mas ele vê sempre além das trevas, ele sempre vê além da noite, ele vê além do frio, porque ele olha lá na frente e ele te chama para olhar lá na frente, né? Então, busque se encher desse Jesus, que o teu coração assim esteja queimando por esse Jesus e você queira também a conversão das pessoas, lute para aprender, dar o teu testemunho, né? Abrir a tua boca e ajudar outras pessoas a saírem do império das trevas, certo? Muito bem. O Rafael faz a oração. Senhor, meu Deus, amado Pai, que cada um que ouviu essa mensagem e tocou em seu coração, Pai, se ainda não aceitou Jesus, que possa estar se rendendo a Ele, Pai, aceitando Jesus em seu coração, que Ele venha fazer a transformação que Ele quer fazer, porque é um presente de Deus, é graça do Senhor, basta aceitarmos Ele, Pai, porque se formos condenados é escolha nossa, mas se formos salvos é presente do Senhor. Sim. Cremos nisso, Pai, e cremos que o Senhor está à porta do coração de cada um, só aguardando a autorização para entrar e fazer morada e fazer a transformação, Pai. Que nós possamos, a cada dia, nesse coração novo, nascidos de novo, Pai, buscar mais o Senhor, a intimidade com o Senhor, o aprendizado que vem da Sua palavra, Pai. Pedir a sabedoria do Senhor e que possamos dar um bom testemunho aonde estivermos, Pai. Aproveitar as oportunidades para falar da palavra do Senhor, falar do Evangelho, das boas novas, Pai. Amém. E que o Senhor use da Sua bondade conosco, que nos use como instrumentos na Sua obra, Pai, para alcançar essas almas para Ti, Pai. Amém. Nos abençoe nessa noite, Pai, assim oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Alisson, tem a palavra?